Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado por esse dia, céus abertos sobre a nossa querida cidade, Belo Horizonte. Nós queremos te agradecer porque as tuas misericórdias estão se renovando sobre nossas vidas nessa manhã. Obrigado pela oportunidade que nós temos de levantar e receber a tua palavra, receber um ensino que vem do céu. Obrigado, Senhor, irmãos que levantaram, estão aqui hoje para receber do Senhor um pão fresco, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração durante a preparação dessa aula. O Senhor falou muito ao meu coração, então eu peço que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos. Só o fato deles estarem aqui diz muito sobre eles e aonde eles querem chegar. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado pelos nossos líderes, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, e agora nós estamos aqui, Senhor, fala conosco. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, porque somos falhos e pecadores, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? De vez em quando eu vou ter que dar uma atenção aqui, porque às vezes está entrando alguém. Mas vamos lá. Semana passada nós tivemos uma introdução à nossa oficina do discípulo, uma aula de abertura com o nosso querido pastor Ismael. E eu vou tentar trazer aqui rapidamente alguns pontos para a gente emplacar, porque vai servir de base para a gente seguir aqui o nosso estudo. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Fábio. Obrigado, porque eu fico só olhando a tela aqui. Ok. Então, nós vamos falar hoje o capítulo que é Homens Comuns, chamado em comum. É o capítulo número 1 desse livro, né? 12 Homens Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur. E nós vamos falar da vida de todos os discípulos, de certa forma, e extrair ensinamentos para a nossa vida em particular. Então, na semana passada, nós aprendemos, vamos dizer assim, que os discípulos, eles não pertenciam a uma elite religiosa. Eles não tinham local de destaque na época. Eles não eram rabinos, não eram estudiosos da lei ou coisa do tipo. Eles eram trabalhadores, pessoas simples, né, que foram escolhidos por Jesus. E também vimos que a história dos discípulos, de certa forma, ou de forma completa e totalmente análoga, ela é parecida com a nossa, né? Nós temos um pouco de Pedro, né? Um pouco de... só um momento. Nós temos um pouco de... daquele sangue, daquela coisa de tomar uma atitude enérgica, precipitada, inconstante. Nós temos um pouco de Tomé, em certos momentos nós caímos na incredulidade, e aí, por vezes, nós desanimamos. Enfim, nós conseguimos traçar paralelos dos discípulos conosco durante vários momentos. Então, é interessante que somos imperfeitos, como os discípulos eram, nós somos comuns e também recebemos uma missão nobre, né? Uma missão de sermos mensageiros das boas novas de Jesus. A despeito das nossas falhas e limitações, nós somos chamados para levar as boas novas de Jesus aonde nós formos. Nós somos instrumentos de Deus para expandir o seu reino e a sua mensagem, né? A forma como Jesus discipulou os 12 já era um padrão na época, nós aprendemos isso também, era um padrão em que os rabinos
é óbvio, né? Jesus não fez de forma idêntica, mas ele traçou um paralelo, o padrão que era da época, e assim ele conseguiu trazer uma analogia com o que já era feito naquele período. Então, nós aprendemos também que o simples fato que o discipulado de Jesus não era uma simples transmissão de conhecimento, era vida na vida, né? Era caminhar junto, era trazer o conhecimento na teoria e na prática, era algo relacionado com transformação de vida. E discipulado é isso. Não dá no discipulado cristão para a gente viver aquela coisa assim, não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Não existe isso no discipulado cristão. O discipulado cristão, você ensina primeiro com a sua vida. Você ensina primeiro com o seu exemplo. Então, esse era o discipulado que Jesus efetivou, fez com os discípulos. Vida na vida, caminhando diariamente ali e ministrando na vida desses discípulos. Então, os cristãos, ou seja, os pequenos cristos, se tornaram os imitadores de Jesus. Então, a partir dos 12, a mensagem foi espalhada por todo o mundo, né? Os discípulos, eles receberam a missão de estruturar, de espalhar as boas novas de Jesus. Eles foram o referencial teórico e prático da igreja. A partir, nós temos o relato ali de Atos, em que eles receberam essa missão. E uma missão que foi bem sucedida. Por isso que nós estamos aqui hoje. Quem eram os 12 discípulos? Os 12 discípulos está lá em Mateus 10, 4, Marcos 3, 16 e Lucas 6, 13, 16. São Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, ou Judas Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Porém, tem mais um discípulo. Mas peraí, Fábio. Não eram 12? Está colocando mais um aí? Está virando herege agora? Não é isso. Depois que Judas veio a cometer o suicídio e não pertencer mais aos 12, ele foi substituído, né? Porque já era uma profecia, Pedro traz essa situação, então eles escolhem, né? Eles oram e escolhem ali um outro discípulo. Quem que é esse discípulo? Matias, está lá em Atos 15, 26. Eu separei esse relato aqui para ler com vocês. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco, prestem atenção, conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, Pedro, ele está dizendo o seguinte: para
ser um apóstolo, um dos 12, teria que testemunhar ocularmente o ministério de Jesus e a sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Bom, nós temos aqui um relato da escolha do apóstolo que substituiu Judas. Mas a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é, por que 12? Por que será que Jesus escolheu 12 homens para cumprir essa missão? E é tão interessante que tinham que ser 12. Um falhou, abandonou o ministério, então eles escolheram o 12º para completar os 12. Por que não eram 8? Ora, tinham tantas pessoas seguindo Jesus, tantos outros que foram testemunha da sua ressurreição, por que não 24? O número 12, gente, era repleto de importância simbólica. Alguns teólogos afirmam que o número 12 na Bíblia, ele representa algo relacionado com administração. Ou seja, se Jesus tinha uma missão, que era espalhar o evangelho, as boas novas pelo mundo, ele traz esse contexto numérico dos 12. Então, por exemplo, nós temos as 12 tribos em Israel. Por outro lado, Israel havia abandonado a graça divina em troca de uma religião de obras, uma religião legalista, uma religião morta, corroída pela hipocrisia e pelas cerimônias sem destino. Então, nós temos Israel, uma religião herética, que era baseada na descendência física de Abraão, e não na fé. Então, quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, ele estava, com efeito, nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Ele estava estabelecendo, mantendo um padrão dos 12, de forma administrativa, mas estabelecendo novas lideranças para uma nova aliança. Então, os apóstolos, eles representavam os novos líderes do verdadeiro e novo Israel de Deus, que consistia de pessoas que criam no evangelho e estavam seguindo a fé em Abraão, a fé de Abraão. Então, nós somos filhos da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, não pela descendência física. Lá em Romanos 4,16, nós temos, portanto, a promessa vem pelo quê? Vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos filhos de Abraão pela fé. Ora, não mais pela descendência física. Então, Jesus vem trazer uma nova aliança e um novo padrão de liderança, um novo padrão relacionado à sua administração para cumprir aquela missão que seria levar as boas novas do evangelho para o mundo. Então, o significado do número 12 ficava óbvio para todo Israel, para todo israelita. Jesus estava apresentando o novo modelo. Assim, Jesus nomeia 12 apóstolos, ou seja, os apóstolos representavam Israel completamente novo, sob uma nova aliança. Por isso, Judas foi substituído, ele precisou ser substituído. Não se tratava apenas de colocar alguém no lugar de Judas, mas do símbolo que aqueles 12 representavam. Amém? Por que Jesus escolheu os 12? Os 12 apóstolos estavam no lugar dos líderes de Israel. Porque o processo, gente, de aprendizado com esses discípulos foi tão difícil. Então, nós falamos aqui que eles eram
pessoas simples, não eram da alta elite religiosa da época, mas não foi algo fácil. E a pergunta que fica é: por que foi tão difícil esse aprendizado com os discípulos? Por que foi tão desafiador esse processo de discipulado com os discípulos? Em primeiro lugar, faltava para eles o entendimento, o discernimento espiritual. Eles eram lentos para ouvir e compreender, em vários momentos foram grosseiros, ineptos, estúpidos e até cegos. Jesus foi paciente e continuou ensinando e convivendo para remediar essa falta de entendimento espiritual. Então, lá no início, quando eu falei que nós, em alguma medida, nós somos parecidos, nós temos um pouco dos discípulos em nós, tem a ver com isso também. Em quantos momentos na nossa vida nós não conseguimos ter o verdadeiro discernimento espiritual de algumas situações, sabe? Então, por exemplo, às vezes, o cristão, ele quer limitar alguma situação na vida dele, se é pecado ou não é pecado. Só que, para um cristão maduro, ele, ele está além desse contexto, além dessa pergunta. Então, a pergunta que ele faz é: isso aqui é bom para mim? Porque nem tudo que é bom para você. Então, por exemplo, um cristão pode gastar horas e horas assistindo Big Brother Brasil? Ora, ele pode ir lá, contratar um stream, ficar lá 24 horas lá, olhando, vendo aquilo. Aí, o que, que o cristão faz? Ele tenta simplificar algo, quando, na verdade, ele tinha que entender, será que eu não poderia estar gastando o meu tempo com algo mais proveitoso? Lendo a Bíblia, assistindo uma pregação, assistindo um filme que vai me agregar algo, uma série que vai me agregar algo. Enfim, será que eu não podia estar fazendo uma atividade física? Então, eu tinha um pastor que ele falava uma frase constantemente, ele dizia assim: nem tudo é espiritual, mas tudo se discerne espiritualmente. Então, os discípulos, eles tinham essa dificuldade de olhar para Jesus e ver quem realmente ele era e por que ele estava ali. Eles tinham uma ideia de Jesus como um revolucionário, né, um líder que poderia levantar um exército e destruir o Império Romano para libertar o povo de Israel, enfim. Então, eles tinham essa dificuldade, ele faltava para eles um discernimento espiritual que muitas vezes falta para a gente também. Por isso que é importante o cristão buscar crescer espiritualmente. Você não pode ser o mesmo daqui a um ano. Você não pode ser o mesmo daqui a 2 anos. Existem assuntos, situações em que a gente vai mudando com o tempo, e assim é o que Deus deseja para a sua vida, que você vai amadurecendo. Olha, eu pensava de um jeito quando eu tinha 20 anos de determinado assunto. Hoje eu tenho 40 anos, eu tinha 20 anos, solteiro, não era casado e não tinha filhos. Hoje eu tenho 40 anos, eu sou casado, tenho 3 filhos. A minha opinião em relação a esse assunto é completamente diferente. Eu tenho um discernimento espiritual completamente diferente disso. E faltava isso para os discípulos, e muitas das vezes para nós cristãos, por causa do egoísmo, por causa da nossa estupidez, por causa da nossa grosseria, a gente não consegue ter a habilidade necessária para conseguir ter um discernimento, um entendimento espiritual de algo que esteja acontecendo na nossa vida, na nossa igreja, no país, né, na política. Então, a gente acaba não percebendo da maneira correta. Em segundo lugar, faltava humildade. Eles eram egoístas.
Meus irmãos, eu acredito que o Fábio teve algum problema com a conexão lá, a gente vai guardar, tá bom? Tá, nós temos um aniversário. Fábio, Ô, seu fone tá Fábio, tá fechado. mudo aí. Fábio, seu fone tá fechado. Perdão.
Onde que nós paramos, meus irmãos? Foi aqui. Na segunda, que faltava humildade para os discípulos. Ok, obrigado. Então, faltava humildade para os discípulos. Assim também que em muitos momentos falta humildade para nós também na nossa vida, em muitos momentos. Né? Então, nós precisamos trabalhar em si nós para que o nosso processo de discipulado seja efetivo. Em terceiro lugar, faltava fé também. Só no livro de Mateus, por 4 vezes, Jesus se refere aos discípulos homens de pequena fé. Só um momento aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês novamente. Melhor não. Então, nós vimos os discípulos em vários momentos se apresentando sem fé, né? Mesmo estando com o mestre, mesmo estando ali presenciando vários milagres, eles apresentavam um comportamento incrédulo. Quarto lugar, faltava comprometimento também. Enquanto os milagres estavam acontecendo, as multidões estavam chegando, os discípulos estavam ali extasiados, entusiasmados. Quando os soldados se aproximaram para prender Jesus, todos fugiram. O líder, Pedro, que afirmou que não iria permitir que Jesus fosse preso, negou Jesus. Então, esse processo de aprendizado foi muito difícil. E para nós também não é diferente. Nós temos um pouco de falta de comprometimento em alguns momentos. Em alguns, nós temos falta de fé. Em outros, às vezes, o egoísmo, a soberba, o orgulho toma conta do nosso coração. Mas nós não podemos esquecer que, a despeito de tudo isso, nós temos a graça, a misericórdia, o amor de Deus sobre nós, que nos chama todos os dias, para que nós possamos crescer e, com o passar do tempo, nos livrando sobre isso. Gente, a vida cristã, ela é progressiva. O chamado de Deus para o cristão é um chamado para o crescimento. Né? Então, nós também temos as nossas dificuldades, assim como os discípulos, os apóstolos, mas nós somos chamados todos os dias, de fé em fé, a estarmos na nossa melhor versão. Qual que é a nossa melhor versão? É a versão que é a mais parecida com Jesus. Tá? Por que o processo de aprendizado foi tão difícil para os apóstolos? Por último, faltava poder. Né? Sozinhos, eles eram fracos e desamparados, especialmente ao serem confrontados pelo inimigo. Por isso, em Atos 1:8, temos a seguinte promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para habitar neles e dar-lhes poder. Então, nós não somos nada sem o poder de Deus. Então, muitas vezes, no livro especificamente, o autor fala sobre pregadores, que muitas vezes pensam muito em performance. Antes da performance, você prega com a sua vida. Você prega com a sua conduta. Então, antes de pensarmos em performance, enfim, nós precisamos pensar em buscar em Deus o poder sobrenatural, o Espírito Santo, para fazer a diferença em nossas vidas e na vida daquele que nós estamos ministrando. Então, apesar de todas estas faltas, a missão foi cumprida integralmente, pois não se trata de nós. Isso não é sobre nós ou o que nós podemos fazer, mas sim sobre Jesus. Nossa tendência, como seres humanos, é olhar esse grupo com todas as suas deficiências, fraquezas e falhas e perguntar por que Jesus
não escolheu outro conjunto de homens. Na verdade, é assim, o autor, o que ele quer desconstruir? Quando você vai numa catedral, quando você vai falar dos discípulos, você pega os discípulos e coloca eles em um nível que você olha e fala assim, ó, é algo inalcançável. Se eu fosse da época de Jesus, com certeza eu não seria escolhido. Mas não é isso que o autor quer trazer. Ele quer trazer ele quer descortinar isso e trazer o seguinte, ó, os discípulos eram pessoas como nós, né, pessoas simples, com defeitos e falhas, foram escolhidos. E aí a pergunta que vem, por que Jesus escolheu pessoas, homens, nesse conjunto? Está lá em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Certa vez eu ouvi uma frase, que uma ferida fechada é um ministério aberto. E eu acho que foi domingo passado, ou 2 domingos atrás, o pastor pregando, ele falando que muitas vezes as nossas feridas, as nossas experiências ruins no passado, quando a gente supera, ela serve de experiência de vida para ajudar outras pessoas. Então, eu já tive situações na minha vida em que quando eu encontrar situações ruins, que quando eu encontrar com alguém, quando eu for aconselhar alguém, orar por alguém, eu vou conseguir entender um pouco o que aquela pessoa está passando. Por quê? Eu já passei pela mesma situação que ela. Então, o que o autor está trazendo para a gente aqui? Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos muitas limitações. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas não significa que ele vai nos deixar do jeito que nós estamos. E muitas das vezes é daí que vem a crise cristã, porque não é fácil. Olha, você se desafiar, vou dar um exemplo aqui, você se desafiar a mudar a sua alimentação é algo terrível. Eu comecei a fazer uma mudança na minha alimentação na quinta-feira. Sexta-feira eu fui pro PG, eu falei, meu Deus, PG tem refrigerante, tem salgadinho, aí eu já fui, gente, eu vou falar para você, parecia que eu estava em abstinência, porque eu cortei cortei a besteira da minha alimentação, não deixei de comer, não estava passando fome, eu só cortei besteira, parei de comer besteira, e eu já estava desesperado, quando eu vi, eu estava comendo pastelzinho, coxinha e tomando Coca-Cola no PG. Aí no meu pensamento veio assim, pequei. Mas amém, não vou desistir da mudança da minha alimentação. Então, isso é só um exemplo. Tenta adicionar na sua rotina atividade física para você ver. Principalmente quem já passou dos 40 vai dar umas dores que são mais elevadas. Né? Tenta ler a Bíblia todo dia para você ver, muda a sua rotina. Nós temos o nosso projeto, a boa parte. Nem todo mundo consegue terminar. Por quê? Porque é uma mudança de rotina na sua vida. Tudo aquilo que vai te desafiar vai te gerar uma crise. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquilo que te desafia tende a te impulsionar. Então, eu quero orar todos os dias, quero jejuar mais vezes, quero ler a Bíblia todos os dias. Daqui a um ano, você vai estar em outro nível, em outro patamar. Né? Quer ver? Eu tenho um livro aqui, que ele é assim, 21 dias. Não mentir, não murmurar, são 3 coisas, não mentir, não murmurar, são 3 coisas simples. Mas não são tão simples assim. Por quê? Porque tem a ver com uma mudança de comportamento, uma mudança de frequência de vida. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, o Senhor te chama do jeito que você é, para que você faça a vontade dele, e a cada dia que passa, você esteja mais parecido com Jesus. Vai ser fácil? Não. Mas o Senhor vai estar conosco,
e ele nos garantiu que não seria fácil, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Então, o chamado dos discípulos, o autor traz 4 fases específicas, tá? Ele traz 4 fases. A primeira fase que ele traz seria o chamado para a conversão. Então, a primeira fase dos discípulos é um chamado para a conversão. Para seguir Jesus, para mudar de vida. A segunda fase do chamado dos discípulos foi uma convocação para o ministério. Aqui Jesus, lá em Lucas 5:11, ele diz, larga tudo e me segue. É um chamado para deixar os afazeres pessoais e priorizar e viver o ministério com Jesus. A terceira fase, então 4 fases. Primeira, conversão. Segundo, foi o chamado, a convocação para o ministério. Terceiro, foi o chamado para o apostolado. Aqui eu quero dar uma parada. Na semana passada nós vimos que discipulado era algo além de transmissão de conhecimento, tinha a ver com vida na vida. E quando a gente fala apóstolo, a palavra apóstolo significa, na sua literalidade, enviado. Mas a função apóstolo, principalmente no contexto romano, era mais profundo. Ele não era um apóstolo, por exemplo, Roma, ela não tinha só o interesse de dominar o mundo, militarmente falando, só ocupar um lugar. Roma, ela tinha um interesse em expandir uma cultura. Percebe? Tanto que, claro, Roma não conseguiu o seu intento, mas muito do que nós vivemos em várias áreas da vida tem um reflexo romano. Vou dar um exemplo aqui no direito. Então, muita coisa que a gente vê em termos do direito, principalmente o direito constitucional, direitos humanos, por exemplo, aquela noção de ampla defesa e contraditório, e uma semente, um embrião disso está na sociedade romana. Então, eles não queriam só ocupar um lugar fisicamente, geograficamente. Eles tinham uma intenção de expandir uma cultura. E o apóstolo tinha essa função, de chegar no local e trabalhar para que a cultura romana fosse estabelecida. Nós somos apóstolos, não no sentido em que alguns pastores fazem, eu sou apóstolo fulano de tal, mas a nossa vida é um apostolado. Por quê? Porque nós somos enviados por Jesus para trazer uma cultura do céu onde nós estamos. Na sua casa, você é chamado por Jesus a ser um apóstolo e trazer essa cultura. Que cultura? A cultura da paz, a cultura da santidade, a cultura da comunhão. Isso é a cultura do céu, a cultura da honra. Por isso que é complicado o crente ir para o trabalho e ser aquele que arruma briga o tempo todo. Se o Cruzeiro ganha, tem briga. Se o Atlético ganha, tem briga. Se o América ganha, tem briga. Se é política discutindo no trabalho, é arrumando confusão, e é isso. E tem que chegar no horário, chega atrasado. Então, põe uma coisa, a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça. Nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20. Nós representamos uma nação específica, nós representamos um reino, e nós vamos fazer uma boa representação desse reino com a nossa vida, com aquilo que a gente vive, a maneira como a gente se apresenta. Então, tem gente que acha que apóstolo, que tem esse apostolado, é só o pastor, é só o líder do pequeno grupo, é só o líder do louvor, é só quem canta, é só quem está servindo lá na frente. Não! Todo cristão tem essa missão apostólica de representar bem o nome de Cristo. Então, assim como tem esse paralelo lá em Roma, em que o apóstolo ele queria estabelecer a cultura romana, ou seja,
cheguei numa cidade, dominei a cidade, tá? Agora eu vou fazer amizade, vou me relacionar com as pessoas e, com o tempo, eu vou trazer a cultura romana para essa cidade. E é assim que o missionário atua, já percebeu? Ele vai para uma cidade, ele faz amizade ali com alguém, ele vai vivendo a cidade. Ele vai no mercado, ele vai no médico, ele cuida da casa, e aí, de repente, ele faz amizade, daqui a pouco ele começa a fazer um culto na casa dele, e faz um culto na casa de alguém, ora por alguém, faz uma boa ação, e ele começa a trazer a cultura do céu, De repente, uma igreja está estabelecida naquela cidade, e ele começa a falar de Jesus, e começa o primeiro convertido, o segundo convertido, o terceiro convertido, e assim vai. Foi assim que os discípulos trabalharam, para expandir a mensagem. E a quarta fase do chamado dos discípulos ocorreu após a ressurreição de Jesus. Judas já não estava no grupo. Jesus ordena que eles discipulassem as nações. Gente, primeiro chamado é para conversão. Segundo chamado é para convocação integral do ministério. Terceiro chamado é o apostolado. E o quarto chamado dos discípulos é um chamado para o martírio. Jesus diz assim, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando tenho mandado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse chamado é um chamado para o martírio. E eu quero fazer uma pergunta muito... E agora eu vou ter que compartilhar a tela com vocês, porque eu vou indicar aqui dois... Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque está difícil. Não. Peraí, gente, fica na linha. Deixa eu... Na linha não, fica na sala aí. Vamos lá, modo de leitura, ok. Eu vou compartilhar com vocês aqui dois... Aí, vocês estão vendo agora? Sim. Eu estou compartilhando com vocês um filme que se chama Em Defesa de Cristo. Por que eu estou compartilhando com vocês? O quarto chamado de Jesus foi o chamado para o martírio, certo? E eu pergunto para vocês, vocês morreriam por uma mentira? Ou seja, olha, Jesus morreu, eu não vi Jesus ressurreto, para mim a história de Jesus acabou na cruz quando ele morreu, eu fugi, nunca mais vi Jesus, e agora eu tenho que pregar que ele ressuscitou, sem ter sido testemunha que ele ressuscitou. Eu vou morrer por uma coisa dessa? Não faz sentido. Não faz sentido. Esse filme relata a conversão de um pastor, e ele escreveu um livro e depois se tornou um filme, em que ele vivia uma vida normal e, de repente, a esposa dele se converteu. E aí, quando uma pessoa da família se converte, complica. Foi igual na minha casa. Né? A minha família, eu sou nascido e criado numa comunidade no Rio de Janeiro, então, família no Rio de Janeiro, final de semana, festa, muita bebida alcoólica, aquela coisa toda. Meu pai ficava bêbado, minha mãe também, então os dois eram parceiros lá. Eles lá, de vez em quando, davam umas confusão, não era confusão fraca, acontecia. De repente, minha mãe se converteu. E aí agora? Minha mãe, eu não quero mais. E minha mãe, ela fez um processo, assim, abrupto. Minha mãe falou assim, eu não bebo e não fumo mais. E nunca mais bebeu nem fumou. Foi algo assim, sabe? Tem gente que às vezes é um processo, né? Principalmente o cigarro, né? A minha mãe foi algo assim, eu vou parar agora. E parou.
Então, meu pai, em diversas vezes, quando ele estava lá bebendo, sozinho, ele ia lá e ficava falando um monte de coisa para minha mãe. Ah, porque você não está nem aí para mim, você me abandonou, e não sei o quê. E esse pastor viveu a mesma coisa na vida dele. E ele era repórter investigativo. Ele falou assim, pois bem, eu vou fazer um estudo, eu vou viajar o mundo inteiro, se for preciso, para comprovar que Jesus não ressuscitou. Porque na cabeça dele, se comprovar que Jesus não ressuscitou, eu destruo o cristianismo. Porque a espinha dorsal do cristianismo está na ressurreição de Jesus. Bom, final você já sabe o que aconteceu, né? Se ele está contando a história, no final das contas, ele se converteu. E um dos pontos em que é levantado no filme, e que é muito defendido, inclusive, por um arqueólogo adventista, é que os discípulos, eles não morreriam, eles não sofreriam o que eles sofreram por uma mentira. Essa é a questão. Então, eu indico esse filme para vocês, porque foi um filme que eu assisti, eu tive que fazer um trabalho no meu seminário, e ele ajudou a fortalecer a minha fé. Porque se você estudar a ciência, se você estudar a Bíblia de maneira técnica, e no meu caso, eu fui policial por muitos anos, eu comecei a olhar os relatos dos livros, os sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eu comecei a olhar os livros como se fosse uma espécie de inquérito policial. E aí você fica impressionado como é que os relatos, cientificamente, se fosse um inquérito policial, o inquérito iria atestar que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então fica a indicação aí desse livro, E um outro filme é Ressurreição. Em resumo, não é um relato baseado em fatos reais, mas que traz isso para a gente, que Jesus morreu e depois começa o evangelho se espalhar sobre a ideia que Jesus teria ressuscitado. Então, na verdade, o que as autoridades romanas entendem? Que os discípulos roubaram, né, furtaram o corpo de Jesus para inventar essa história e conseguir causar problemas ali, né, entre os religiosos, coisa e tal. Então, um militar de alta patente recebe essa missão e muita pressão em cima dele para que ele conseguisse achar o corpo de Jesus. Não vou contar o final do filme, fica aí uma indicação para que vocês possam assistir também, referente a esse contexto da época. Então, para nós, hoje, caminhando para o final, é possível que Satanás procure nos convencer de que nossas falhas nos tornem inaproveitáveis para Deus e sua igreja. No entanto, a escolha de Cristo dos 12 apóstolos serve de testemunho em favor do fato de que Deus pode usar indignos e inaptos para a sua obra. Para nós, por vezes, espiritualizamos algumas situações de uma forma tão complexa e elevada que servimos de barreira para a expansão do reino de Deus. Às vezes nós, talvez, eu tenho zelo pela obra de Deus. Amém, que assim seja. Eu tenho temor com as coisas de Deus. Amém. Mas isso não pode ser uma barreira para você deixar de cumprir a missão que você foi chamado. Deus, ele faz coisas grandes por meio de pessoas simples, por meio de gestos simples. Quer ver? Foram 12 homens extraordinariamente comuns. Nós estamos aprendendo isso aqui. Porém, foram apenas 5 pães e 2 peixes. Não precisou de um turbilhão de gente, uma mobilização enorme para alimentar aquelas pessoas. 5 pães e 2 peixes. Foi apenas um toque no manto
de Jesus para aquela mulher ser curada. Zaqueu apenas subiu na árvore para conseguir vê-lo. Tem alguma coisa que magistral? Precisa ser doutorado em teologia, precisa ser engenheiro, precisa ser de alta classe religiosa. São coisas simples. Seu voluntariado comum na igreja está a um passo de transformar completamente a vida de alguém. Isso é muito sério. Desde pastorear, desde pregar, desde tocar um instrumento, desde limpar a igreja, você está a um passo, a um instante, de transformar para sempre uma geração inteira. Porque, olha, eu fui criado em um ambiente igual eu falei para vocês. Pagode rolando, cerveja, aquela coisa. Na minha casa nunca teve isso. Por quê? Porque com 12 anos de idade, o meu primo, que hoje é convertido também, ele fez um gesto simples. Que gesto simples que ele fez? Fábio, eu estou jogando futebol ali numa igreja. Mas só que é o seguinte, você tem que ir lá, primeiro assistir uma reunião. Só pode jogar bola quem assiste a reunião. Ué, que negócio aí? Aí falou, é um negócio lá, embaixadores do rei. Você vai lá, assiste a uma reunião lá, e depois você pode jogar bola. Eu falei, só isso? Eu só tenho que ir assistir a reunião? Ele falou, é. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Ele falou, ó, terça, quinta e sábado. Terça e quinta tem reunião, e no sábado de manhã é só futebol, você não precisa. Mas só joga futebol no sábado de manhã quem vai nas duas reuniões. Ah, isso é fácil, é tranquilo. De boa. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. Depois, todo mundo se converteu. Alguns se desviaram, outros não. Mas eu fui o primeiro que cheguei lá em casa e falei assim, não, a partir de hoje eu sou crente e eu vou me batizar. Pequeno, imaturo, mas foi um gesto simples do meu primo, só isso. Meu pai e minha mãe, em determinada época, arrumaram um problema lá, por causa dessas festas, saíram de um bairro e foi para o bairro do meu primo. Aí meu primo foi lá em casa e falou, vamos jogar bola comigo lá. Simples. Então, um sorriso na portaria, ser atencioso com o visitante, uma oração, um gesto, Deus faz o restante. Só precisamos ser instrumentos comuns. Tempos atrás, eu era de uma igreja em que eu liderava a base de evangelismo. E aí, o tempo todo, orando e tentando pensar em estratégias para a gente conseguir fazer um evangelismo. E aí tinha um pastor que o cara já tinha muita experiência, e aí a gente foi ter uma aula com ele, né, uma palestra, e ele falou algo que me marcou. Ele perguntou assim, qual é o melhor evangelismo que existe? Qual é a melhor estratégia de evangelismo que existe? Aí uns falaram de um jeito, outros falaram de outro e tal. Aí ele falou assim, a melhor ação evangelística que existe é aquela que acontece. Ponto. E é verdade. É melhor você... mas a estratégia de sair e entregar o panfleto é ruim. Não é mais efetiva como foi no passado. Talvez não seja tão efetiva. Mas se é o que tem, vamos fazer. Claro, vamos fazer um panfleto moderno, uma comunicação efetiva, dinâmica, mas vamos fazer. E você, na sua rotina, você é um missionário. Você pode simplesmente fazer um convite. Gente, nós vamos ter uma cantata, um especial de Páscoa na nossa igreja. Tem momento melhor do que esse para você convidar um não crente. Vamos lá. Ou um desigrejado, que às vezes fica nessa, né, querendo pescar no aquário dos outros. Não, foca no não crente. Aproveita, a gente está saindo da quaresma, tem muita gente que tem essa coisa com a quaresma. A quaresma é tão séria que se você pegar os índices criminais, na quaresma eles diminuem. Que as pessoas evitam fazer uso de bebida alcoólica, evitam de ir para bar. Então a pessoa já está ali, Páscoa, ressurreição de Cristo, aquela coisa do amor. Convida a pessoa para ir na igreja.
Não é nada espiritual, assim, nada muito cabuloso, não. Olha, vai ter um especial de Páscoa, as crianças vão cantar. Cara, se você for, você vai gostar, vamos lá. Se animar depois do culto, a gente sai para comer uma pizza, sai para comer um hambúrguer. É um gesto simples, mas deixa eu te falar. Estamos a um passo dessa pessoa se converter. Isso é muito sério. Deus faz o restante. Só precisamos ser esse instrumento. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. 2 exemplos. Certa vez, 2 adolescentes jovens, de 14 anos, viram uma tenda. E era uma tenda em que um missionário montava e ele ficava ali fazendo aquele movimento de avivamento, de pregação, ele passando de cidade por cidade. E aí aqueles 2 jovens olharam, viram aquela pregação, aquela coisa, a música, aquela coisa toda. Só que eles procuraram um lugar para sentar e não tinha lugar para sentar. Falaram, vou embora. E eles começaram a andar. E aí, um porteiro, um diácono, que viu que eles estavam procurando ali lugar para sentar e não sentaram, correu atrás deles, correu mesmo. Falou, não, peraí, vocês vão aonde? Não, vem cá, eu vou arrumar 2 lugares para vocês sentarem. Chegou lá, providenciou 2 lugares para eles sentar, senta aí. Aqueles 2 jovens se converteram. Sabe de quem eu estou falando? Billy Graham. Quem foi Billy Graham, gente? Preciso falar aqui quem foi Billy Graham. E o amigo dele foi assessor do Billy Graham em toda a sua carreira, sua jornada ministerial. Aí eu te pergunto, qual é o nome desse obreiro? Qual é o nome desse diácono, desse porteiro? Cadê ele? Que ele cresça e eu diminuo. Por causa de um gesto simples desse obreiro. Naquele dia, se converteu quem seria um dos maiores pregadores da atualidade, que assessorou presidentes da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Às vezes, um gesto simples, comum, pode salvar a vida de alguém. E se você salva a vida de alguém, você salva a próxima geração, porque aquela pessoa convertida vai criar os filhos nos caminhos do Senhor. Então não dá para desconsiderar, gente. Uma vez eu estava num culto, e aí um rapaz sentou na minha frente, mas o rapaz chorava, e ele apresentava estar com sinais, assim, de uso de entorpecente, sabe? E chorava muito, estava muito agitado, tal. E em um determinado momento, eu cheguei a colocar a mão no ombro dele, tirou a mão do meu ombro, estava nervoso, estava agitado. E aí, de repente, ele saiu do templo. Aí o pastor chegou para mim e falou assim, ô Fábio, vamos chamar de Abraão, né? Abraão, vai lá, não deixa ele embora, não. Vê se você consegue orar por ele lá, tal, não sei o quê. E aí eu falei, ué, mas como é que eu vou fazer isso? O cara tá todo estressado, tá meio nervoso. Falei, vou lá, vamos ver o que sai. Aí eu fui, ele estava no estacionamento assim, ele foi entrar no carro dele. Eu falei, não, rapaz, não vai embora agora não, você está muito nervoso, você está muito abalado, eu não sei o que está acontecendo. O Gustavo falou, não, vou embora. Eu falei, não, faz o seguinte, falei para ele assim, vem na cabeça isso. Eu falei, faz o seguinte, me dá um abraço aqui, depois que você me der um abraço, você pode ir embora. Aí, tá tranquilo. Aí ele me deu um abraço. Quando ele me deu um abraço, ele desarmou, chorar, mas chorou muito mesmo. Falei, vamos ali no gabinete, toma uma água, que o pastor tinha todo pastor tem, né, um frigobarzinho ali, um negocinho, né? Aí eu sabia que o pastor Púlpio tinha. Falei, vamos lá, você toma uma água, coisa e tal. Aí ele aceitou. Aí nós fomos lá pro gabinete e o louvor estava tocando ainda. E aí ele bebeu água e o pastor viu que ele entrou no gabinete, o pastor veio também, o pastor orou por ele, ele aceitou Jesus, coisa e tal, foi embora. E eu lembro que eu tinha um pequeno grupo, né, que a gente chamava de célula na época, na minha casa, e ele falou assim, eu quero ir lá na sua casa lá. Eu falei, não, então anota meu telefone aí. Eu mandei mensagem para ele ali, ele não me retornou. Acabou o contato. Meses depois, gente, no ano novo daquele ano, eu recebi uma mensagem dele. Fábio, eu queria te agradecer por você ter ido atrás de mim naquele estacionamento, ter me dado um abraço, não ter desistido. Eu
larguei as drogas, eu era usuário de cocaína, já estou limpo desde aquele dia, eu estou noivo, eu reatei com a minha noiva, que eu tinha terminado, e eu voltei para a minha igreja. Aí falou o nome da igreja, estou firme nos caminhos da fé. Falei, uau! Deus faz, gente. A gente só precisa ser comum e ser intencional. Amém? Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso aqui é uma frase do Talmud, que foi usada no filme A Lista de Schindler. Quando Oscar Schindler ele entra em crise, porque ele poderia ter vendido o carro, ter vendido... Oscar Schindler, ele era um empresário em que ele comprava judeus para trabalhar na fábrica dele durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele não estava comprando de fato, ele estava salvando os judeus. Se eu não me engano, foi em torno de 1.500 judeus salvos por Oscar Schindler. No final do filme, né, tem uma cena, tem no YouTube, se você quiser assistir, em que ele começa a chorar, ele entra em desespero, porque a caneta dele era de ouro, ele podia ter vendido, ele salvaria mais uma alma. O carro dele, ele poderia ter vendido, ele poderia ter salvado mais 5 pessoas, 5 judeus, e ele entra em crise. E aí um judeu, um dos líderes, né, fala, Oscar, quem salva uma vida, salva o mundo. Você não salvou todos. Você poderia ter salvado mais, mas você salvou muitos. Muitas gerações foram salvas aqui por causa de você. Então pense nisso. Deus escolhe o humilde, o pequeno, o manso e o fraco para que não haja qualquer dúvida quanto à fonte do poder, quanto à vida dessas pessoas mudar o mundo. Não é o homem que conta, é a verdade de Deus e o poder de Deus no homem. O poder não está no homem, em sua capacidade ou em sua performance. O poder encontra-se na palavra, na verdade que pregamos, vivemos e espalhamos, não está em nós. Somos homens e mulheres comuns, com um chamado em comum. O ordinário é mais poderoso do que você pensa. Então, quero te desafiar, nessa manhã, a viver o simples, o comum, o ordinário. Deixa eu falar para você, Abraão, eu não sei fazer nada. Você sabe sorrir? Você tem um sorriso? Então, você já pode servir na recepção. Você pode ficar ali e receber as pessoas. Nós temos muitos lugares na nossa igreja que precisam de voluntários. E cada peça é importante na engrenagem total. Cada peça é muito importante. Quem prega, quem toca bateria, quem toca violão, quem limpa a igreja, né? Quem está na obra lá trabalhando, quem oferta, enfim, gente. O comum faz toda a diferença. 1 Coríntios 1, 26, 29. Homem, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Amém, gente? Amém, amém. Excelente reflexão, viu, Xará? Obrigado. Então, Amém, irmão Fábio. nós Amém. pessoas somos chamados a viver somos chamados a um ministério incomum. Não é comum, gente. Nós abrimos mão do nosso descanso para servir outras pessoas que nós não conhecemos, mas você não precisa ficar preocupado, você não precisa ser doutor em teologia para falar assim, vamos lá na igreja? Vai ter um churrasco do Homem ao Máximo, lá, um ministério de homem, vamos lá, eu pago para você, não precisa se preocupar não, vamos lá para a resenha lá. É simples, mas isso pode transformar a vida de alguém. Amém? Vou deixar aberto aí para reflexão, se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiser contribuir com algum comentário, fique à vontade, gente, por favor. Perdão pela chamada ter caído. Irmão Fábio, eu queria que você passasse para nós, no grupo, o nome dos filmes e aonde a gente encontra.
Tá bom. Tá bom. Se eu não me engano, aquele filme do Soldado tem na Netflix. E eu acho que tem, os dois tem no YouTube. O Em Defesa de Cristo, se eu não me engano, é gratuito no YouTube, né? Porque é um filme cristão. Então eles promovem. Ok. Mas eu passo sim, eu passo no grupo sim. Tem os dois no Netflix, Fabinho. Tem os dois, né? Então Sim. fica mais fácil. Mas é o seguinte. Amém? Vou encerrar aqui a gravação e vou orar para a gente agradecer a Deus por esse tempo.